Direto ao ponto. Direto ao ponto com a Cíntia Agostini, ela que é economista, mas também é presidente do Conselho de Desenvolvimento do Vale do Taquari, o CODEVAT, para falar sobre dois temas que são importantes, a consulta popular, mas também de uma mobilização regional. A Cíntia que esteve também na semana passada lá em Porto Alegre, na sede da CCR, com outras autoridades aqui do Vale do Taquari, encaminhando um ofício para uma solicitação de uma construção de uma nova ponte entre Lajeado e Estrela. Começamos pela ponte, pela consulta popular, Cíntia? Bom dia, Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, tanto faz, a gente escolhe. Mas vamos começar pela ponte, então, né? Que a Rádio Independente já trouxe as notícias, já trouxe, inclusive, as informações, né, de como nós conduzimos isso. Na quarta-feira, nós fomos chamados pela CCR em função do bloqueio no sábado passado, que todos nós fomos informados ali no final da manhã do sábado, para nos explicarem efetivamente por que do bloqueio. E aí, tecnicamente, né, demonstrando os vários estudos do que está acontecendo. E bem, né, gente, por mais transtorno que isso nos gere, por mais dificuldade que a gente tenha, nós estamos estimando aí um aumento do custo de logística de em torno de uns 30%. A gente, inclusive, frisou isso na correspondência. Passam mais de 27 mil veículos dia, 27.500 veículos dia nesse trecho aqui da ponte. Então, é um volume, e eu tenho dito muito, não é um volume do Vale do Taquari somente, essa não é uma ponte regional. É uma ponte do Estado, é para o Estado. Metade do Estado do Rio Grande do Sul passa por aqui para circular no Estado e fora dele. Então, é nessas condições que a gente tem que pensar a logística e a mobilidade que passam, né, por essa ponte aqui no Taquari. Nós temos uma estimativa de quanto que seria esse 30% de aumento da logística, porque se fala numa ponte que custaria, segundo a STE, a empresa que foi analisada ali, a proposta dela, enfim, fez uma estimativa de 100 milhões de reais para uma nova ponte. Você tem uma ideia do que seria esse aumento? Não, porque quando a gente fala de 30% é em cima, hoje a gente tem um custo logístico por produto, né? Quando a gente pensa o preço final do produto, o custo logístico é em torno de 20% aqui no Rio Grande do Sul, é bastante alto, na média, tá? Tem produtos que é menos, tem produtos que é mais, a depender do valor agregado desse produto. Mas, na média, o custo logístico dentro do preço final é de 20%. Imagina aumentar 30% em cima desses 20%, né? Não é 30% em cima hoje do que já é o preço. Então, é preço de produto aumentando no final, porque tem que repassar para o consumidor. Eu não tenho dado fechado de tudo que seria, todo o montante que seria. Mas não vamos imaginar só o Vale do Taquari. Se a gente imaginar que todos os grãos da região norte passam por aqui, nós podemos supor que passa longe desses 100 milhões fazendo essa conta, né? Com certeza. E aí nós temos duas coisas que vão ter que acontecer e estão acontecendo paralelamente. Uma é o conserto da nossa estrutura atual, que sim, infelizmente, levam 6 meses, e que é possível que a gente tenha algum tipo de liberação antes, à medida que forem fazendo a obra, mas que por segurança, infelizmente, nós vamos conviver com isso. E tentando entender e encontrar rotas alternativas, e muito de nós todos nos, né, ajustarmos um pouquinho, e é o que, assim, imediatamente. E um movimento paralelo que é esse, sim, de pedido, né, para que nós olhemos para uma nova travessia sobre o Taquari. O cuidado que a gente tem que ter é olhar tecnicamente qual seria o melhor local, nas melhores condições, entendendo que ela não é uma ponte local, ela não é uma ponte regional, ou não é uma travessia local, não é uma travessia regional, é uma travessia, sim, que tem que ser considerada estadual, porque vai passar, talvez, nessas condições. Claro que a gente pode pensar ela regionalmente deslocando o fluxo e tal. Por isso que precisam haver estudos olhando para todo esse trecho e pensar as melhores possibilidades. Sem isso é difícil dizer, né? Nós temos várias sugestões de um lugar, de outro lugar, etc. e tal. Nós, antes mesmo disso acontecer, nós havíamos pedido, e tem uma turma de alunos nossos trabalhando num croquis de um anel viário para o Vale do Taquari. São projetos, sim, robustos, né? E com essa ideia desse croquis também a gente poder ter um pouco mais de ideia técnica, né, de possibilidades. Esses alunos estão fazendo isso com o monitoramento de um professor e vão nos apresentar agora no início do mês de novembro, possivelmente, para nós termos assim mais robustez nessas discussões e conseguirmos dar conta disso. Então, o primeiro passo é o estudo e o segundo, aí sim, buscar recursos para concretizar. O nosso pedido para a CCR, porque a CCR tem a concessão hoje da rodovia. Então, colocar isso para dentro da concessão talvez seja uma opção.
Por óbvio, isso não está no contrato hoje, a gente sabe disso, mas nós já solicitamos audiência com a Agência Nacional de Transportes, com a NTT. Tá? Nós já pedimos e vamos aguardar agora uma data para as nossas entidades irem a Brasília conversar com a NTT sobre esse tema para conseguirmos fazer esse processo adequadamente. Há um consenso de que a gente precisa de opções de travessia e a gente precisa de opções de mobilidade logística na região. Esse é um assunto, né, Cíntia, que não surgiu agora por causa da enchente. Isso é um assunto que já vinha sendo debatido há muito tempo com as empresas, enfim, com as entidades regionais, com meios de comunicação, e só se fortaleceu por causa disso, né? A gente que usa praticamente diariamente, Sim. a gente sabe a importância dessa travessia. Isso. A gente sabe a importância dessa Isso. travessia. Porque dependendo do dia, dependendo do horário, demora mais de hora para atravessar, fazer um trecho que tu leva 1 minuto, 30 segundos. Né? Exatamente. Então, a gente que passa diariamente, a gente sabe a dificuldade e a importância dessa nova ponte. Exatamente. E aí, assim, já se falava muito, de necessidade de nós olharmos para a mobilidade, para a logística, só que a gente tinha a ponte, né? Então, se falava, mas tem tantas outras coisas, tem tantas prioridades, né? Como dar conta disso? Agora que a gente fica 1 hora para atravessar, diz assim, não tem mais como, virou prioridade muito acima Precisa de qualquer ser feito. outra. De né? até pensar que a gente não sabe o que vem pela frente, vem uma outra enchente e se Isso, leva isso, a ponte, de isso, fato. Tem que ter alguma isso. estrutura diferente que fique num Isso, nível isso. a superior. E aí a questão é, esse ofício ele é direcionado exatamente para uma ponte entre Lajeado e Estrela, porque tem muita gente que fala que seria melhor entre Colinas e Arroio do Meio, ou entre Cruzeiro e Estrela. A gente sabe que a Prefeitura de Lajeado está encaminhando isso, mas como parte da Prefeitura tem que ser entre Lajeado e Estrela, não tem outra alternativa. Mas o Codevate, a SIC, a ANVAT, como é que vocês estão trabalhando? Ou teria até a possibilidade de construir uma entre Lajeado e Estrela e uma outra num outro ponto? Acho que várias pontes a gente torna isso inviável, né? Mas nós defendemos uma travessia sobre o rio. A melhor que tecnicamente der conta da mobilidade e da logística de metade do estado do Rio Grande do Sul, que em algum momento precisa passar aqui. Se é entre Lajeado e Estrela, se é em Cruzeiro, não, isso os estudos técnicos têm que indicar. Tá? Então, o que nós temos defendido é a travessia. E aí sim, tem várias proposições, mas os estudos têm que nos indicar qual é a melhor delas, considerando esse fluxo de quase 28 mil veículos dia que hoje passam em cima da Mas será contratado esse estudo? Porque a Prefeitura de Lajeado estava contratando um estudo técnico, mas para ver 3 pontos entre Lajeado e Estrela. É uma situação bem peculiar. Sim, porque Lajeado Quem nem tem vai como contratar, né? É. O nosso pedido é que isso entre para dentro do processo da concessão e a própria CCR faça isso e que tem conhecimento para isso. Por isso nós vamos discutir isso com a NTT. Tá? Porque daí se vê a melhor condição. Se a gente Já teve algum retorno do ofício ou ainda não? Não, ainda não. Tivemos retorno do recebimento Sim. e do encaminhamento, mas ainda não o retorno oficial deles. E já temos o pedido de audiência na NTT, aguardando uma data para ser marcada. O Arione Renner, ele diz, Ricardo, pede para a Cíntia se a CCR passou uma data de início da obra da reforma da ponte, pois até agora parece que não começou nada, só fecharam e deu. O início, eles estavam agora no processo de contratualização, era para ser nesses dias agora, tá? Eu não tenho, infelizmente, Arione, eu não tenho a data. Até posso checar e depois passar aqui para o Ricardo para passar para vocês. Mas eles estavam com a empresa contratada e ela ia começar a fazer, porque eles vão ter que trabalhar com embarcação e material e tal, então era nessas condições. Mas era para ser agora já nesses dias aqui, nessa primeira semana de outubro. Consulta popular, Cíntia. Bom, né? O Ricardo, a Júcia eu acho que se envolveu menos, mas também se envolveu. Mas o Ricardo conhece esse tema junto com a gente há muitos anos, né, Ricardo? E a gente volta a falar da consulta popular, né? Esse processo demorou para tramitar esse ano, nós tivemos algumas dificuldades, todas as que se supõe que já se tenha. Fato é de que nós não queremos e não podemos perder o processo da consulta popular enquanto um processo de participação da sociedade. E aí, por proposição nossa, o Estado aceitou de que o grande tema da consulta popular desse ano seja a reconstrução. Tem regiões mais atingidas, tem regiões menos atingidas, mas direta e indiretamente as 28 regiões do estado tiveram algum impacto das enchentes. Então o tema reconstrução é o grande tema da consulta popular desse ano. O Vale do Taquari recebe 1.885.000, não é muita coisa, tá? Mas eu sempre tenho dito, nós temos que fazer bem com esse recurso.
As pessoas já podem sugerir projetos que se enquadrem nesse valor dentro do tema da reconstrução direto no site. Então, eu não preciso participar do processo na Assembleia, eu posso, individualmente, botar um projeto lá, que vai ser avaliado pela Secretaria de Estado, no site consultapopular.rs.gov.br. E no dia 9, às 10 horas da manhã, vem a equipe, inclusive, do Estado, da Secretaria de Planejamento, a gente faz a Assembleia de Abertura da consulta, que define critérios de número de projetos, quantos projetos a gente aprova, as condições desse processo. E aí ele tramita, a gente tem assembleias que a gente decide se são micro-regionais, outras regionais. Isso é um processo que vai até 22 de novembro, tá? E entre o dia 2 e 6 de dezembro é a votação, que acontece pelo portal. Cada pessoa vota cada região, se eu tenho título no Vale do Taquari, eu voto nos projetos do Vale do Taquari. Se eu tenho título em outra região, eu voto nos projetos da outra região. O que nós temos que definir? A gente pode ter mais projetos na cédula, menos, quantos a gente elege. E aí é pensar o que fazer bem com este recurso que se tem nessas condições. São 55 milhões que o Estado está destinando para o processo da consulta, dividindo pelas nossas regiões, e mais 5 milhões para as regiões que tiverem mais votação. Em primeiro lugar, mais 1 milhão, e do segundo ao nono, mais 500 mil. Então, as regiões que tiverem mais votação ainda conseguem ter um recurso a mais para os projetos eleitos. Justamente por isso a importância da participação das pessoas, né? Exatamente. Cíntia, quanto mais pessoas tiver, Exatamente. ainda tem 1 milhão Isso. ainda que pode servindo para Isso, que daí a gente pode não estar falando de 2.900, de 1.900, mas sim de 2.900. Então, o nosso esforço de pensar projetos regionais onde a gente tenha um impacto que nós consigamos realmente contribuir com tudo que a gente precisa fazer em termos de reconstrução da nossa região. É claro que a gente não pode pensar projetos muito robustos e tal, porque o recurso é pequeno, mas tem como a gente pensar projetos. O processo de participação ele é fundamental, ele é pedagógico, e a gente ainda decide o que fazer com esse dinheiro no ano que vem aqui no Vale do Taquari. Tá bom, sobre eleições a gente fala ainda mais pra frente, tá Sim. bom, Cíntia? Obrigado, Tá. aí são muitos temas sempre importantes aí, que é então, importante também que a Rádio Dependente coloque isso na sua pessoa aí, com o comentário sempre aqui às terças-feiras. Muito obrigada, Ricardo, Júcia, os nossos ouvintes, uma boa semana a todos e se cuidem. Um abraço, uma ótima semana.